Oi, Alexandre, como vai? Tudo bom, Rafael? Como é que você tá? Tudo, Tudo bom? tudo ótimo, maravilha, maravilha. Tá em Brasília? Estou em Brasília hoje, estou aqui no tribunal. Hoje eu vim, essas 2 semanas eu atuo aqui, fazendo uma espécie Excelente. de trabalho parcialmente remoto. E você está em casa, está no centro de Tô- estudos, está na procuradoria? Hoje eu estou de casa, a gente está conseguindo fazer um trabalho remoto na maior parte do tempo e tempos modernos, né? A gente está se adaptando, E tem sido uma excelente experiência institucional, não é? Para todas as sem dúvida. instituições. Eu tenho visto isso aqui em Brasília, também em São Paulo, aí experiências de vocês no Rio. Então, de fato, o trabalho remoto tem se mostrado bem exitoso, em todos os sentidos. Também acho que mesmo depois da pandemia a gente vai aproveitar muito essa experiência e institucionalizar algumas práticas, me parece. Acho que essa é a tendência também. Alexandre, não sei se você se lembra, eu encontrei com você uma vez pessoalmente, nós temos vários amigos em comum, e acho que na época você estava na assessoria do querido ministro Marco Aurélio Mello, Exatamente. e, e a equipe maravilhosa de assessores ali, eu tinha você lá como referência, também o Marcos Paulo, Rodrigo Zambão, e eu fui para Eu, Brasília, era um foi time muito bacana. uma seleção, né? Era uma seleção de O pessoal craques, e eu fui. brincar, eu não gosto, eu pode parecer suspeito porque eu integrava a equipe à época, mas no Supremo Tribunal Federal, você pode perguntar ao José Marcos, ao Zambão, ao Marcos Paulo, eles brincavam os gabinetes que o nosso gabinete era os galácticos. Não por Exatamente. mim, mas pelo time que era muito bom. Mas foi isso que eu senti quando eu entrei lá, porque o Zé Marcos é um querido amigo aqui da Procuradoria. A gente até vai coordenar agora um curso sobre o novo marco do saneamento, que é o próximo curso da PGM. E eu fui visitar lá o Marcos Paulo para conversar alguma amenidade, porque eu fui trabalhar em Brasília, fazer algum trabalho em Brasília, foi aproveitar e encontrar o Marcos. E o Marcos falou: vamos conhecer os meus colegas lá da assessoria. Quando eu entrei lá no gabinete, eu falei: nossa, isso aqui é o que você falou, Alexandre, é um time de galácticos, porque só tinha fera. E o Zambão te adora, o Marcos Paulo te adora, então você é muito querido por todos que te conhecem, e eu fico muito honrado de ter você aqui virtualmente, né, que seja virtualmente, mas ter você aqui no nosso contato, no nosso dia a dia, e aqui agora na PGM, recebendo você, para falar de um tema que você é especialista, né? De um tema que você vivencia, É não um uma tema só grande, que você teoriza. é uma grande honra para mim, Rafael, poder participar dessa live com você. Eu tenho as melhores referências intelectuais sobre o seu trabalho. Você tem trabalhos muito sérios sobre direito administrativo citados no Supremo Tribunal Federal. À época, Zambão estudava muito pelos seus trabalhos. O Diogo, que é seu colega da Procuradoria, também era integrante da equipe, o próprio José Marcos. Então, assim, muitos trabalhos de manifestação de repercussão geral, mérito, mandado de segurança. Você sempre foi um nome muito lembrado no gabinete do ministro Marco Aurélio. E o seu trabalho hoje à frente do Centro de Estudos é maravilhoso. Então, para mim é uma grande honra poder participar. Saiba Obrigado, disso. obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, querido amigo. É muito bom ter amigos, né? Porque as pessoas fazem uma boa propaganda da gente. Mas É o Diogo, verdade. o Diogo aí, que é também um outro grande colega da PGM, agora ele está na nossa representação aí em Brasília, ele é o 01, a gente chama de 01, porque ele foi o primeiro colocado do concurso dele e é uma mente brilhante, além de ser uma pessoa, assim como o Zé Marcos também, que foi muito bem colocado no concurso dele. São pessoas que, que, que não só são mentes brilhantes, mas são pessoas incríveis para a gente conviver. É Bom, verdade. eu quero dar boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo e fazer aqui uma breve apresentação do Alexandre. O Alexandre Freire, ele atualmente ele está na. Me corrija, tá, Alexandre, se tiver alguma coisa errada aqui ou desatualizada. Ele hoje é secretário de Altos Estudos, de Pesquisas e Gestão de Informação da Informação do Supremo. Ele é doutor em Direito pela PUC em São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, membro do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, membro do Grupo de Trabalho sobre Precedentes Judiciais do CNJ. Isso é um breve currículo, porque o currículo é extenso do Alexandre, e aqui, por esse breve currículo, a gente já percebe a experiência, como eu dizia no início, do Alexandre com um tema que ele vai abordar hoje, que é um tema super relevante para todos nós, não só para a PGM, mas para os advogados em geral,
para quem lida com contencioso, especialmente com processos na Suprema Corte, que é a questão do plenário virtual. E aí, Alexandre, o primeiro ponto que eu acho que a gente podia começar por ele, e queria que você falasse um pouquinho desse tópico. Quais são as diferenças principais na sua visão e pela sua experiência prática, as principais diferenças entre o plenário virtual e as sessões presenciais no STF? Rafael, essa pergunta é interessantíssima porque ela marca uma distinção entre esses ambientes de deliberações institucionais do Supremo Tribunal Federal. Classicamente, o Supremo Tribunal Federal ele possui um ambiente de deliberação presencial, que, do ponto de vista histórico, inicialmente era concentrado apenas no plenário, reunião dos 11 ministros. Para dar maior vazão ao então crescente número de processos entre ações e recursos, entendeu-se por bem à época subdividir o plenário em dois ambientes de decisão, a primeira e a segunda turma. Há uma discussão histórica se isso decorreu de ato à época do Poder Executivo, que tinha competência para, inclusive, a escolha do presidente do Supremo Tribunal Federal e também iniciativa para propor alterações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O certo é que, mais adiante, quando essa questão foi reapresentada em sessão administrativa, a Corte entendeu que aquela medida, para o bem ou para o mal, tinha sido importante porque a Corte conseguiu dar maior vazão ao número de processos que possuía. Bem, então o ambiente do Supremo sempre foi marcado por essa dinâmica presencial. Com o advento da pandemia, nós tivemos alterações significativas no desenho deliberativo da Corte. Por qual razão? Você muito bem sabe, e os colegas que nos acompanham pelo Instagram também, que parte da Suprema Corte é composta por ministros que integram um grupo de risco pela sua faixa etária. Então, entendeu-se à época, a alta administração, em, observando os protocolos internacionais de saúde, reconfigurar o ambiente de deliberação presencial, agregando funcionalidades do julgamento remoto. Então, hoje nós temos, Rafael, um julgamento híbrido, que se dá ele é televisivo, todos nós acompanhamos pela TV Justiça, pelo YouTube, pelo próprio site do Supremo Tribunal Federal. O ministro-presidente, em regra, conduz as sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal e os demais ministros, eles podem julgar, por exemplo, das suas residências, dos seus gabinetes no próprio Supremo, de gabinetes no Tribunal Superior Eleitoral. Nós sabemos que ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral e às vezes, veja que interessante, até no exterior. O ministro Luiz Roberto Barroso já participou de sessões nos Estados Unidos quando à época, estava como observador internacional, observador externo das eleições americanas. Então, vejam que o ambiente presencial passou por alterações em razão dessa grave crise de pandemia que estamos enfrentando. Um ponto que eu gostaria de mencionar, que é bem interessante, é que pode ser questionado, e os advogados como ficaram, não é? Porque no ambiente presencial o advogado tinha a sua prerrogativa de assomar a tribuna. No ambiente virtual, também. E no ambiente presencial, com essas alterações relevantes, se assegurou também, Rafael, a possibilidade do advogado, por assim dizer, assomar a tribuna virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, ele pode, como nós estamos aqui, só que em outra rede, ele poderá ficar aguardando o processo ser apregoado e a convocação do ministro-presidente para que ele possa se manifestar. Então, veja que ele pode não apenas apresentar sua sustentação oral, mas ele pode, nas situações previstas no regimento interno do Supremo, inclusive apresentar questões de ordem. Então, isso não apenas, é importante deixar claro, os advogados das partes autoras e res ou recorrente e recorrido, mas inclusive os representantes do amicus curiae, dos amici curiae, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Então, essas são hoje as características do ambiente de deliberação presencial. No ambiente virtual, em um primeiro momento, nós tivemos um desenho que foi pensado, Rafael, para a repercussão geral. Então, como é que ele surge? Ele surge com a necessidade da Corte de encontrar um campo próprio
para analisar o requisito da repercussão geral quanto à presença dos seus atributos. Quais atributos, ou características, ou requisitos? A relevância do tema e a sua transcendência. No passado, em um primeiro momento, o requisito da repercussão geral era examinado no ambiente presencial. Mas o que se percebeu? Você, como um advogado público que tem uma visão de conjunto de cortes supremas, sabe que o plenário do Supremo sempre foi um ambiente historicamente congestionado, não é? Historicamente congestionado. Então, o que se pensou? Bem, a repercussão geral, como requisito, foi imaginada para se conferir eficiência e celeridade ao sistema de justiça. Se o Supremo examinar no plenário a preliminar da repercussão geral, essa decisão institucional da Corte poderá, na verdade, tornar o ambiente do plenário mais congestionado. Então, o que se deve fazer? Deve-se criar um ambiente de deliberação paralelo na modalidade virtual para se examinar unicamente, veja, a repercussão geral. Então, quando o ministro submetia aos pares o exame de um recurso extraordinário para analisar a presença da repercussão geral, ele não mais apresentava no ambiente presencial, passou a submeter no ambiente virtualizado, em que os ministros apresentavam proposta, manifestação, com uma afirmação, a repercussão geral. E depois esse ambiente foi sendo aperfeiçoado, para também se dizer a respeito da natureza constitucional da matéria. Pode ser até estranho que isso surja depois, mas as coisas aconteceram assim. Primeiramente se examinou em ambiente virtual a repercussão geral, para depois se examinar a natureza constitucional da matéria. Hoje, no desenho virtual, você pode analisar pela configuração, uma coluna em que os ministros assentam a natureza constitucional da matéria, uma segunda coluna em que eles assentam a existência de repercussão geral, e o que é mais interessante, Rafael, e amigos que nos acompanham pelo Instagram, é que é possível julgar imediatamente o recurso extraordinário quando sobre o tema já existir jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. É uma espécie de julgamento imediato do processo, todas as vezes que o tema tiver, volto a dizer, jurisprudência dominante. Mas, para tanto, é necessária a observância de quórums. Então, tem quórum diferenciado. Então, para o exame da natureza constitucional da matéria, são necessários 6 votos, ou seja, maioria absoluta. Para o exame da existência da repercussão geral, 2/3, porque é o quórum constitucional qualificado, 8 votos, para rejeição da natureza, da existência de repercussão geral. E para o exame de mérito, são necessários 6 votos, ou seja, maioria absoluta. É possível se pensar, Rafael, os nossos colegas que nos acompanham em casa, que não é uma questão maior a discussão do quórum, mas às vezes isso é tão importante que é uma das hipóteses em que, existindo dúvida quanto ao quórum, é possível se opor embargos de declaração no ambiente virtualizado da repercussão geral. E também quando existir julgamento de mérito por reafirmação de jurisprudência. Então, veja que são 2 ambientes distintos. E o plenário virtual da repercussão geral, isso é importante também já deixar claro, difere das sessões virtuais para o exame das demais classes processuais quanto aspectos formais, questões prejudiciais, questões de mérito, referendos de cautelares e submissões de cautelares pelos ministros. Não é bem interessante? Muito interessante. É interessante como é que é complexa essa divisão dentro do Supremo, e imagino não só o aparato humano, de recursos humanos, mas o aparato tecnológico para se fazer essa divisão, que é uma revolução, digamos assim, dentro do Supremo recente, porque em termos históricos, não faz muito tempo, eu só conhecia as sessões presenciais do Supremo. Né? Minha época de faculdade, por exemplo, só sessão presencial, não tinha tecnologia ainda suficiente, não havia, enfim, essas exigências que nós temos hoje também para o conhecimento das questões constitucionais, repercussão geral, etc. Então, como mudou a dinâmica, né, de funcionamento da Suprema Corte nesses últimos anos, e
E muito interessante o que você falou, Alexandre. Eu acho que você é muito didático, inclusive. Impressionante a sua didática e muito, muito claro, Obrigado. porque como é complexa a questão e como você falou de uma forma fácil de entender, fácil de compreender. Achei super, super interessante essa explicação. E nessa sequência, Alexandre, acho que tem duas questões também que eu queria desenvolver com você. Como é que se dá no dia a dia mesmo a dinâmica do julgamento? Você já falou um pouquinho da questão da estruturação da sessão virtual, como é que se dá a dinâmica do julgamento dessas sessões virtuais, e já nessa sequência, né, acho que você já falou um pouco disso, mas também falar da questão da publicidade, como é que se dá a publicidade, a transparência nesses processos no plenário virtual, né, como é que se garante, como é que a gente consegue garantir esses princípios constitucionais nesses julgamentos virtuais? Excelente. Rafael, quando nós falamos a respeito do plenário virtual e das sessões virtuais, é comum que se identifique um com o outro. É como se fossem variações de um mesmo tema. Mas o plenário virtual da repercussão geral, ele tem características próprias. Veja, primeiramente, prazo de deliberação. São 20 dias. Então, o ministro, ele submete aos pares o exame de um determinado tema, ele, como eu mencionei, apresenta uma proposta de manifestação sobre a questão, afirmando a existência de natureza constitucional, afirmando a existência de repercussão geral e, quando existir jurisprudência dominante, propondo o julgamento imediato. Mas ele também pode, isso aqui é importante deixar claro, apresentar uma proposta de ausência de natureza constitucional Uhum. e ausência de repercussão geral. Aí você pode me perguntar, Alexandre, não seria muito melhor que essa questão fosse deliberada monocraticamente por um ministro, o próprio relator? Veja, depende. No passado era assim, mas qual era a consequência? A consequência era que, uma vez decidido monocraticamente, aquela decisão, Rafael, ela tinha impacto tão somente para o caso concreto. Quando se examina no ambiente virtual se um tema tem natureza constitucional ou não, no plenário da repercussão geral, o ministro relator pode encaminhar uma proposta. Que proposta? De se atribuir à decisão os efeitos da ausência de repercussão geral. Então, veja, os ministros não estão deliberando sobre a existência de repercussão geral. Eles ficaram em uma primeira fase do julgamento. Qual? A natureza infraconstitucional. Porém, deram os efeitos da inexistência da repercussão geral. E quando os ministros deram o efeito da inexistência da repercussão geral, aquela decisão ela tem impacto para todos os processos, recursos extraordinários, por exemplo, que sobre esse tema estão sobrestados no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ou temáticas relacionadas aos próprios interesses do município do Rio de Janeiro estejam versando sobre essa matéria sobrestados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aguardando o quê? O pronunciamento do Supremo quanto ao mérito do tema, só que o Supremo não examinará. Ele ficou na primeira fase da ausência de natureza constitucional. Agora, quando o Supremo dá os efeitos da inexistência, o impacto é para todos os processos. Com essa decisão, forma-se uma pauta de conduta que é aplicada em regras, vice-presidência, ou a segunda vice-presidência de uma corte, a terceira vice-presidência do TJ Rio de Janeiro, ou a vice-presidência do TRF da segunda região. E essa pauta de conduta permite que, nesses órgãos julgadores, a autoridade, que é o desembargador, profira uma decisão de negativa de seguimento, veja, né, de negativa de admissibilidade. Então, veja que uma decisão impacta todo o sistema. E com isso também, Rafael, fixa a competência do Supremo para não mais examinar a questão, pelo menos mediante o extraordinário. E viabiliza a afirmação de que, sobre esse tema, a última palavra é do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejo que é muito interessante. Como eu estou falando de repercussão geral, eu não poderia deixar de fazer um comentário elogioso ao meu querido amigo José Marcos Rodrigues, que escreveu, Rafael, um dos trabalhos mais emblemáticos sobre o tema da repercussão geral. Já citado inúmeras vezes no Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e também compõe o temário
dos principais temas de repercussão geral, os trabalhos, as referências bibliográficas oficiais do Supremo Tribunal Federal. Veja a importância de um trabalho realizado por um procurador do município do Rio de Janeiro. Queria também dar boa tarde ao nosso querido amigo Marcos Paulo, que ainda há pouco conversávamos, não é, Rafael? Sobre a importância do Marcos Paulo no Supremo Tribunal Federal, fez um trabalho belíssimo no gabinete do ministro Marco Aurélio, e sempre por isso é lembrado. Mas voltando ao tema... Só um minutinho, Alexandre, só para não deixar de registrar, eu sou suspeito, eu sou muito amigo do Marcos, considero o Marcos Paulo um irmão que a vida me deu, é meu padrinho, tenho uma amizade muito forte com ele, uma irmandade mesmo, e é muito bom vê-lo aqui, Marcos, muito bom mesmo. Eu estava dizendo no início, Marcos entrou agora, que eu conheci o Alexandre pessoalmente graças a você, ao Zé Marcos, quando eu fui visitá-los lá na época da assessoria do ministro Marco Aurélio, e é muito bom ver o Marcos Paulo aqui com a gente. Também registrar que o Zé Marcos, que o Alexandre acabou de elogiar bastante e de maneira muito merecida, o Zé Marcos também é meu grande amigo da PGM, meu co-coordenador aí da próxima turma de saneamento. O Zé Marcos está aqui com a gente, um grande abraço para ele. Passou também José Roberto Melo Porto, também que está no Supremo nesse momento, falando um trabalho belíssimo aqui na assessoria especial da presidência do Supremo. Exatamente, fazendo vários elogios a você, Alexandre, falando que você é um craque. E outro que passou aqui, que é uma referência também, o procurador do Estado de Alagoas, Luiz Vale, grande processualista, dizendo que você é um craque, um grande especialista em Supremo Tribunal Federal. Diz ele, o maior especialista de STF hoje. E a gente está vendo isso, né? É uma aula de Supremo. Mas só para fazer esses destaques, Alexandre, para você voltar aí ao tema. Muito obrigado. Eu quando eu estava mencionando a questão da sistemática da repercussão geral, nessa primeira fase do plenário virtual, eu também eu mencionava que os ministros poderiam decidir, Rafael, monocraticamente, pela ausência de matéria constitucional. Mas veja o impacto de uma decisão colegiada no plenário virtual. Uma outra questão importante é quando os ministros também afirmam que o tema não tem repercussão geral, porque a decisão ela projeta efeitos não apenas endoprocessuais, mas extraprocessuais que permitem, como eu mencionei, que sirva esse pronunciamento de pauta de conduta para as vice-presidências, para que elas possam também proferir uma decisão de negativa de seguimento. E quando a corte examina o tema, julga a matéria, ou melhor, reconhece a repercussão geral, julga o mérito, fixa a tese, nessa primeira fase, pela reafirmação de jurisprudência, essa decisão também serve de pauta de conduta. Agora veja que mais interessante, uma pauta de conduta para as vice-presidências não apenas proferir eventual decisão de negativa de seguimento, mas para viabilizar a própria reconsideração das decisões em sentido contrário ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui já tem uma discussão maior, uma discussão de mérito. E com essa pauta de conduta, também se viabiliza as discussões relevantes sobre distinção, superação de entendimento. Então, note que é uma decisão proferida, volto a dizer, no ambiente de deliberação virtual da repercussão geral no PV. E o prazo, como eu mencionava, é de 20 dias para que se manifeste. Veja que o termo é manifestar. Por quê? Porque, em regra, o ministro não está votando. Ele está apresentando uma manifestação quanto à natureza constitucional e os requisitos da repercussão geral. Mas, como os colegas podem acompanhar depois com calma no site do Supremo, no campo da repercussão geral, também existe uma barra voto. Por quê? Quando o ministro propõe a reafirmação de jurisprudência, Rafael, é exame de mérito, fixação de tese. Tanto é verdade que do pronunciamento cabe embargos de declaração. Esse é um ponto. Agora, o que é interessante também saber é que esse ambiente de deliberação ele foi tão exitoso na sua construção e nos resultados que apresentou, que a Corte resolveu realizar um experimento institucional, ampliando o campo de julgamento para outras classes processuais. Em um primeiro momento, embargos de declaração, agravos regimentais. Por quê? Você poderia perguntar, os colegas que nos acompanham, porque se
através de um estudo estatístico, se constatou que eram recursos de menor taxa de provimento, não alcançavam 2%. Então, o que se pensou? Por qual razão ocupar uma pauta do plenário presencial ou das turmas com esses recursos que, em regra, o destino é o desprovimento, é a confirmação do pronunciamento do relator ou do próprio colegiado no caso dos embargos de declaração. Então, se começou a experimentar o ambiente virtualizado. E como foi também exitoso, é que à época não existia uma discussão em torno, Rafael, de violações a prerrogativas dos advogados, porque eram recursos, como você sabe, que não admitiam de qualquer forma a sustentação oral. Passou-se a admitir no regimental interposto de decisões proferidas nas ações originárias, mas isso já foi depois do advento dessa transformação do ambiente virtual para também processar e julgar essas classes processuais que mencionei, embargos e regimentais. Continuando a marcha para o futuro, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem apostar na gestão do ministro Dias Toffoli na seguinte proposta. Quando o ministro apresentasse um voto cujos fundamentos fossem alicerçados em jurisprudência dominante do tribunal, ele poderia submeter outras classes processuais, a exemplo do mandado de segurança, dos embargos de divergência, a exemplo das ações de controle de constitucionalidade, a DI, a DPF, a DC. Mas, note, havia necessidade da demonstração de jurisprudência dominante. Então, se o ministro discordasse, ele poderia destacar o processo. O que é destacar? É deslocar o processo do ambiente virtual para o presencial. Se o ministro entendesse que haveria necessidade de um estudo mais detalhado do caso, porque ele entendia em um primeiro momento, existia eventual distinção entre o fundamento com base em precedente e o que foi discutido no caso. Ele poderia pedir vista. E essa vista ele poderia devolver ou no ambiente virtual que ele pediu, ou ele poderia devolver a vista no ambiente presencial. Então, o que vocês podem perceber? Começou-se a também desenvolver novas funcionalidades para o ambiente de julgamento, como destaque, pedido de vista, a vista, quando devolvida, se devolve no presencial também. Então, se ampliou também as funcionalidades. Mas vejo que nesse momento não se admitia a submissão no ambiente virtual de ações ou recursos que exigissem, melhor, que permitissem sustentação oral, porque não se tinha ainda desenvolvido a funcionalidade para se fazer o upload de gravação de arquivo com a própria sustentação oral. Isso é um capítulo que eu vou comentar na sequência. Veio, Rafael, a pandemia. E o tribunal, veja que interessante, ele teve que se reinventar. Por que se reinventar? Porque quando a pandemia nos alcança, o tribunal ele estava iniciando uma discussão interna de um grande desafio. Que desafio é esse? Era o desafio de se modernizar em um momento emblemático da sua história financeira. Que história financeira é essa? Foi o ano que antecedeu o início da implementação dos efeitos da emenda constitucional do teto dos gastos do serviço público. Então, o que aconteceu nesse momento? O Supremo ele teve que se reinventar sem recursos. Então, contou com o quê? Com a capacidade de imaginação do seu quadro técnico e dos próprios ministros. Então, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, com as ferramentas que tinha, desenvolveu funcionalidades que permitiram essas funcionalidades que o Supremo Tribunal Federal pudesse deliberar sobre todas as classes processuais, pudesse também, aí vem a última parte da sua pergunta, dar uma maior responsividade à sociedade com medidas de transparência ativa, accountability institucional, para permitir
que a comunidade científica, a sociedade, os profissionais que atuam no sistema de justiça pudessem saber não apenas o dispositivo de um voto, mas saber a fundamentação, o relatório, como ocorreu a deliberação, se houve divergência, quem inaugurou a divergência, quem mudou de posição pela abertura de uma linha de divergência. Isso tudo só foi possível a partir de um diálogo do Supremo Tribunal Federal com instituições relevantes como o Conselho Federal da OAB, como a Associação dos Advogados de São Paulo, como o Instituto dos Advogados do Brasil, que tiveram um papel determinante em promover, através desse diálogo institucional, aperfeiçoamentos institucionais para que a Corte pudesse, nessa grave crise, não apenas continuar decidindo, Rafael, mas decidir bem, decidir mais e decidir, sobretudo, com elevada responsabilidade institucional. Esse foi, no meu modo de ver, um passo importantíssimo para o tribunal, porque permitiu à Corte não apenas, isso aqui é importante deixar claro, analisar as importantes ações que foram propostas no Supremo para discutir temas como a responsabilidade dos entes federativos no enfrentamento da pandemia, discutir questões relevantes sobre a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, questões importantíssimas que versavam sobre a possibilidade de mitigação da lei de acesso à informação. Então, essas grandes questões, elas foram decididas nesse contexto em que o Supremo se reinventou. Então, esses temas de primeiro momento foram decididos no ambiente de deliberação presencial, com as características de julgamento também remoto, que é o julgamento híbrido. Uhum. Aí vinha a parte do plenário virtual. Que parte? Veja como é interessante. O Supremo ele também tinha que julgar o seu acervo pretérito, que também tinham temas graves, temas relevantes. Então, o tribunal ele não poderia voltar sua atenção apenas para os temas relativos à Covid, mas ele também tinha que dar conta do seu acervo. Então, o plenário virtual permitiu que os ministros pudessem julgar essas classes processuais, mandados de segurança, ADIs, conflitos de competência, referendos de cautelares e também as classes processuais penais, habeas corpus, recurso em habeas corpus. O que você pode perceber? O Supremo não apenas enfrentou os desafios da pandemia, analisando essas importantes ações, mas ele também deu resposta ao jurisdicionado, dando fluxo aos processos que já estavam no seu docket, ou seja, na sua agenda jurisdicional. Então, o plenário virtual permitiu ao Supremo Tribunal Federal, vou usar uma expressão que eu aprendi com um querido amigo, que hoje é o secretário-geral do Supremo Tribunal Federal, o Pedro Felipe Oliveira, um juiz federal muito competente, com LLM na Universidade de Harvard e faz doutorado na Universidade de Oxford, porque ele é um grande estudioso das instituições. Ele me disse uma vez um curso que ministrávamos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alexandre, o Supremo não apenas foi resiliente, ele foi antifrágil. E é verdade, porque a resiliência, a instituição, ela absorve os impactos da crise e consegue se movimentar e prestar adequadamente os serviços que constitucionalmente lhe foram incumbidos. A capacidade de antifragilidade significa que o tribunal não apenas absorveu os impactos gravíssimos da crise, mas ele, sobretudo, cresceu na adversidade. Cresceu porque ele tornou-se, Rafael, veja, um modelo, um benchmark internacional para aqueles tribunais que pretendem se tornar virtuais, porque o Supremo hoje é, estatisticamente, uma corte constitucional digital. Por quê? 97% dos seus processos são julgados no ambiente virtualizado. Isso é uma marca impressionante, que confirma, Rafael, no meu modo de ver, aquela frase que se tornou hoje muito citada de um grande estudioso das online courts, que é justamente o professor Richard Susskind,
ele diz o seguinte: a jurisdição não é um espaço, a jurisdição é um serviço. Então, independentemente se aciona o Supremo vindo à Praça dos Três Poderes, ou se você aciona o Supremo pelo site, mediante o peticionamento eletrônico, o que o jurisdicionado precisa é do serviço, é o exame rápido de uma medida de urgência para a concessão de uma liminar em habeas corpus. É a concessão de uma medida de uma liminar em uma suspensão de segurança requerida pelo município do Rio de Janeiro. É uma cautelar em um mandado de segurança de uma grande discussão ocorrendo na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19 no Senado Federal. Ou seja, o que se espera do Supremo é o serviço e não estar presente na corte. O que isso te parece, Rafael? Você, como administrativista, um intelectual que pensa as instituições, como você vê essas inovações? Você acha que o Supremo, com essas medidas, ele pode ser considerado um case de estudo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. E muito legal essa definição de um Supremo não só resiliente, mas antifrágil. É exatamente esse poder de adaptação do Supremo, com a velocidade de adaptação que ele apresentou e com a qualidade do serviço prestado durante a pandemia, eu acho que revelam como o Supremo tem muito a nos ensinar. E interessante porque muitos criticam o STF, ou criticam os tribunais, o Poder Judiciário como um todo, falando muito da lentidão, etc. Mas o fato é que, nos últimos anos, os julgamentos ganharam muito em velocidade e por que não em qualidade, quando você percebe que os debates estão acontecendo. E eu acho que você falou, essa frase foi cirúrgica, que a jurisdição não é um espaço, é um serviço, quer dizer, não importa se nós estamos aqui num espaço presencial, num espaço virtual, o que importa é que o serviço tem que ser bem prestado. E eu acho que o Supremo realmente ele pode ser considerado aí um exemplo, né, não só dos tribunais em geral, digamos assim, subnacionais do Brasil, mas também para os tribunais de outros países. Acho que a pandemia revelou isso. Você falou de alguns casos da pandemia, Alexandre. Nós já temos até uma jurisprudência do Supremo da pandemia, né, específica, de casos emblemáticos, que você citou alguns, inclusive, e como o Supremo teve também essa capacidade de resolver, durante uma pandemia, enfim, emblemática, quer dizer, a gente não esperava uma pandemia, ninguém, no pior cenário, Mad Max esperava uma pandemia enfim, com essas consequências todas, com essa duração, está demorando, né, a gente a passar por essa tempestade, e o Supremo foi muito rápido na resposta às questões que foram colocadas durante a pandemia, sem deixar de fazer o seu trabalho pretérito, como você bem pontuou. Então, acho que sim, concordo plenamente com o que você coloca. Eu acho que o Supremo tem muito a nos ensinar. Eu acho que essa live ela traz alguns dados interessantes para aqueles que gostam, às vezes, de falar de uma instituição sem conhecer sem conhecer exatamente o seu funcionamento e os números, né? Eu acho que você trouxe aí alguns dados que botam a luz, né, em relação ao Supremo. Eu pessoalmente já via o Supremo como um tribunal que se adaptou muito bem durante a pandemia e evoluiu, como você bem disse. E esses dados que você traz, acho que só confirmam a minha percepção. E para aqueles que tinham alguma dúvida, eu acho que esses dados ajudam a superar eventuais dúvidas. Eu acho que o Supremo realmente ele é hoje um exemplo. Durante a pandemia, ele se mostrou realmente. Rafael, veja um ponto que foi levantado aqui no nosso encontro pelo José Marcos. Que interessante essa percepção do José Marcos. O que ele coloca aqui? É um efeito positivo de desmonocratização. A monocratização, ou como alguns mais recentemente começaram a cunhar de ministrocracia, é o fenômeno em que os ministros eles optam por uma deliberação unipessoal ao invés de submeter as classes processuais ao crivo do colegiado. As sessões virtuais, elas permitiram, veja que interessante, a instituição de um plenário extraordinário. O que é esse plenário extraordinário? O ministro, se ele está diante de um caso relevante, que ele precisa examinar a medida cautelar para decidir, ou para deferir ou indeferir, ele pode compartilhar dessa responsabilidade e requerer ao ministro-presidente a instituição de um plenário extraordinário, em que o próprio prazo
é um prazo construído, pode ser de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Vou te dar dois exemplos interessantíssimos. O primeiro deles, a realização da Copa América no Brasil. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen, ao invés de decidir monocraticamente, submeteu as classes processuais para o exame dos colegas no ambiente de deliberação unicamente instituído para o exame da cautelar. Com isso, ela compatibiliza o quê? A decisão rápida com a colegialidade. Um outro exemplo interessantíssimo, que diz respeito muito aos administrativistas, realização de concurso público da Polícia Federal. O ministro Fachin, relator do feito, veja que, olha as consequências positivas. Ele apresentou uma proposta contrária à realização do concurso público. Requereu ao ministro-presidente a realização do plenário extraordinário. Qual foi o resultado, Rafael? 10-1. A proposta do ministro não foi referendada. Imagina se o ministro tivesse concedido proferido a decisão monocraticamente. O concurso não se realizaria e, na sequência, quando o tema fosse submetido ao plenário, a conclusão seria a revogação da medida liminar. Porém, o objeto já tinha perecido. Por quê? Porque o concurso não teria sido realizado. Então, imagine, em termos de performance, em termos de responsabilidade institucional, o avanço revolucionário, para usar uma expressão do Zé Marcos, que as sessões virtuais conferiram ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o ônus para o ministro decidir monocraticamente, ele elevou-se. Por quê? Porque ele não poderá mais dizer que ele decidiu monocraticamente pelo fato de que não haveria tempo suficiente para a calendarização do processo, porque ele pode requerer ao ministro-presidente a realização de um plenário extraordinário apenas para o exame colegiado da medida de urgência. Então, de fato, estamos diante de uma revolução em termos de prestação jurisdicional e, sobretudo, uma oportunidade histórica para que os ministros possam dar ao Supremo Tribunal Federal aquilo que a sociedade tem exigido, uma corte que decida colegiadamente. Esse tem sido o mantra do ministro-presidente. O ministro-presidente, o ministro Luiz Fux, ele entende que o Supremo é uma corte constitucional digital e, sobretudo, colegiada. Os números estatísticos, Rafael, revelam isso. Estatisticamente, o Supremo é o tribunal que mais decide colegiadamente. O tribunal decide colegiadamente em maior número do que as decisões monocráticas. E agora, com o plenário extraordinário, haverá maior possibilidade dos ministros corrigirem esse defeito histórico em razão da possibilidade de deliberar colegiadamente pelo advento das sessões extraordinárias. Eu acho que sem dúvida é um grande avanço, porque realmente a colegialidade é importante. Esse caso que você traz, Alexandre, do voto do Fachin, que acabou sendo minoritário no final, vencido por 10-1, na verdade, se ele decidisse sozinho, o impacto disso, né, porque traria uma insegurança enorme, a corte não concordaria com a decisão do seu ministro. E se você fazendo esse debate através de um plenário extraordinário, você já antecipa a deliberação e a corte já traz um ambiente de maior segurança, né, jurídica para todos ali envolvidos. Alexandre, eu costumo dizer que live boa, live voa. A live foi ótima e está voando aqui. A gente tem mais 3 minutinhos aqui para o nosso combinado de horário. Eu queria só que você, nessa última intervenção quanto ao plenário virtual, ouvir mais a sua opinião, a sua sensação, né, a opinião do Alexandre em relação ao futuro do Supremo. Né? Eu não sei, acho que ficou ruim aqui a conexão. Você me escuta, Alexandre? Problema de conexão aqui. O Alexandre traz tanto conhecimento que a internet até ela não aguenta, fica pesado. Me escuta, Alexandre?
Acho que tá me ouvindo, Alexandre, agora? Zé Marcos só ri, né, Zé? Zé, você que está aqui com a gente interagindo, você me escuta bem, Zé Marcos? Porque eu acho que a internet do Alexandre é que está ruim, parece, para mim. Vou tentar. Oi, Agora Alexandre. voltou. Agora Maravilha. voltou. Eu entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal ele assumiu um papel na crise que ele colocou em um patamar de uma corte 100% digital. É um avanço que não há como se retroceder. O tribunal, na verdade, cada dia mais ele vai se digitalizando, ao ponto que nossa carta de serviços está sendo completamente reformulada, justamente para se atender do serviço da biblioteca até as audiências com os ministros, tudo através de plataformas digitais. Então, o tribunal ele tem investido, sobretudo, em capacitação, em treinamento, para que os próprios servidores, juízes auxiliares, juízes instrutores e os ministros atuem de forma remota. Porque se percebeu que foi uma experiência exitosa. No campo jurisdicional, a experiência revela o quê? O Supremo decidiu bem, decidiu rápido e, sobretudo, decidiu observando todos os princípios e regras constitucionais que versam sobre publicidade, transparência, motivação das decisões judiciais. Do ponto de vista infraconstitucional e das garantias ao exercício da advocacia, o Supremo, com suas inovações, assegurou a ampla participação dos advogados em grandes temas no Supremo Tribunal Federal a partir das chamadas sustentações orais gravadas. E o que é interessante, Rafael, é que eu tenho percebido uma maior interação entre os ministros e também os advogados, porque votos importantes, os ministros fazem questão de dialogar com o que foi dito pelo advogado da tribuna virtual. Algo que não é muito comum no debate do julgamento concentrado presencial. E outra coisa, no julgamento virtualizado, veja que inovação importante, no período de 6 dias, que é o período da sessão de julgamento, se o advogado entender que o voto do ministro tem um precedente que é incompatível com os fatos, ele poderá apresentar, nesses 6 dias, esclarecimento de questão de fato e também memoriais. Então, o julgamento em curso, ele pode alertar o ministro e os demais, o ministro relator e os demais, dessa incongruência na fundamentação e, com isso, obter um reajuste de voto, um pedido de vista ou um pedido de destaque de outro ministro. Ou então que o ministro, diante do memorial apresentado ou do esclarecimento de questão de fato, possa apresentar uma proposta de divergência, justamente com base no memorial ou no esclarecimento de questão de fato apresentado pelo advogado. Então, eu diria para você, sobretudo, tem se aperfeiçoado para que o jurisdicionado, o advogado, ele possa bem atuar e o jurisdicionado possa acessar o tribunal da melhor forma possível. Porque a corte, ela segue essa orientação que mencionei para você, com base nas lições do Richard Susskind. Ela deixa de ser um espaço e passa a prestar serviços. Perfeito. Alexandre, foi extremamente enriquecedora essa live. Eu fico aqui triste por ela acabar rápido e eu queria já antecipadamente deixar as portas abertas, porque a gente tem muito a aprender com você, tem muita, não só aprender questões técnico-jurídicas, mas também aprender com a sua experiência, que eu acho que não tem preço. Essa experiência que você vivencia no Supremo, aliada à sua super qualificação acadêmica,
como alguém chegou a mencionar aqui, te torna, eu acho que, o grande especialista de Supremo Tribunal Federal, e como é importante ter alguém que conheça por dentro e por fora a Suprema Corte Brasileira. Fico aqui muito feliz com a nossa live, triste por ela acabar rápido e repito, deixo aqui as portas abertas, te agradecendo imensamente pela aceitação do convite. Eu sei que a sua agenda é super concorrida, tenho certeza que você, além de ser um grande jurista, é uma pessoa super carinhosa, tem grandes amigos e eu costumo dizer que quem tem bons amigos nunca está sozinho. E você, portanto, nunca vai estar sozinho e a PGM vai estar de portas abertas sempre. Tá bom, Alexandre? Um Muito grande abraço obrigado, para você. Rafael. Foi uma grande honra para mim. Parabéns pelo notável trabalho que você vem realizando na PGM. Parabéns pela sua produção intelectual. É uma produção respeitadíssima. E espero poder te encontrar em breve pessoalmente para te dar um abraço e a gente poder repetir essa live também aqui no Supremo. E o convite também está feito para você. Tá bom? Vai ser uma honra, uma honra. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência e pela didática. Você foi um grande professor hoje na nossa live e esperamos você mais vezes aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido. Fica com Deus, muita saúde e quero agradecer também a todos que assistiram a live. Muito obrigado. Uma Um audiência grande abraço. maravilhosa. Até logo. Tchau, Maravilhosa. tchau. Tchau, tchau. Um abraço.